Olá, sejam bem-vindos à rubrica Timeless. Esta rubrica dedica-se a temas relacionados com a menopausa. A menopausa é a ausência de menstruação durante 12 meses consecutivos. O surgimento ocorre em média aos 52 anos de vida e sendo a esperança média de vida 83, o que quer dizer que 1/3 da vida das mulheres é passado durante esta fase. Esta fase, por isso, não é só um desequilíbrio hormonal, é uma alteração metabólica com grande impacto da saúde da mulher. Hoje temos a doutora Carolina Ponte, médica de medicina funcional, para nos falar sobre um tema muito interessante, chamado modulação hormonal. O que é e quando se faz? Olá Carolina, vamos começar então por falar sobre modulação hormonal. O que é então a modulação hormonal? Antes de mais, Marta, muito obrigada por me teres convidado, é uma honra estar aqui e, de facto, acho que é interessante nós falarmos de modulação, porque ainda existe aqui alguns mitos associados e, portanto, a modulação não é só reposição hormonal, é algo que quero logo aqui frisar na nossa conversa, vai muito mais além do que repor hormonas. E qual é a diferença entre modulação e reposição? Portanto, a modulação implica uma maior abrangência na nossa consulta, ou seja, quando nós falamos em modulação hormonal, o que acontece é que o nosso corpo apresenta vários eixos hormonais, não só ou da parte, obviamente, sexual, obviamente que nós, a falarmos da terapia, da modulação hormonal, da menopausa, vamos falar mais do eixo hormonal, mas é importante perceber que o corpo abrange outros eixos, como, por exemplo, o eixo relacionado com a suprarrenal, que está muito relacionado com o cortisol, que é uma hormona muito importante também, o eixo relacionado com a tiroide, o funcionamento desta glândula também é super importante, portanto, tudo isto tem que estar em equilíbrio. Portanto, quando nós falamos em modulação, é óbvio que estamos a falar também de hormonas, mas não só. E por isso há assim essa grande distinção de conceitos. E quais são os fatores externos que podem alterar o equilíbrio hormonal das mulheres, onde a modulação hormonal pode então atuar? Sim, e portanto na modulação o que vai acontecer é que, ok, devemos analisar os valores das hormonas, mas mais do que isso temos também que avaliar tudo o que possa influenciar diretamente as hormonas. E então, desde a dieta, aquilo que a pessoa está a comer, aquilo que não está a comer, a nível do exercício físico, do stress, a própria saúde intestinal daquela paciente, tem que ser tudo muito bem avaliado. Dou-te um exemplo. Eu recentemente tive uma paciente que veio à nossa consulta, à nossa clínica, para avaliar aqui a possibilidade de fazer uma terapia de reposição hormonal. O facto é que, numa primeira avaliação, o que é feito é um questionário longo para perceber quase uma fotografia daquilo que está a acontecer na saúde da mulher, e naquela consulta foi pedido vários exames, mas de uma consulta para a outra já houve aqui estratégias desses outros âmbitos, nomeadamente esta paciente em concreto, ela não dormia bem, ela tinha uma saúde intestinal muito deficitária e a dieta também com alguns erros. E uma coisa que me saltou muito à vista e fiquei super contente nessa consulta foi perceber que ela própria, na consulta seguinte, dizer-me: eu ainda não iniciei a terapia de reposição hormonal, mas já me sinto muito melhor. Portanto, percebe-se que, de facto, a modulação vai muito além da reposição. É como se tu estivesses, no fundo, a preparar o corpo para receber essa reposição que pode ou não acontecer. Exatamente. Portanto, há que, como em todas as terapêuticas na medicina, existem sempre indicações e contraindicações. Obviamente que hoje em dia, no século XXI, no ano 2025, a ciência diz e refere que a terapia de reposição hormonal é uma ferramenta super valiosa. Sim, sim. Porque quando nós falamos em terapia hormonal, é importante as pessoas perceberem que a terapia hormonal que nós estamos aqui a falar é uma terapia hormonal bioidêntica, ou seja, nós usamos as hormonas que estão em déficit, seja o estrogênio, seja a progesterona ou a testosterona, de uma forma diferente que às vezes pode ser usado de uma forma convencional, ou seja, o que é que são hormonas usadas na terapia hormonal? São hormonas bioidênticas. As hormonas bioidênticas são hormonas estrutural e quimicamente iguais às nossas, portanto, não há aqui, é como se o nosso metabolismo reconhecesse aquelas hormonas como sendo suas, que no fundo o nosso corpo tem que estar preparado para as receber, daí a questão da modulação,
e que a forma como nós administramos essas hormonas, seja por via transdérmica ou seja por via oral, temos que ter a certeza dos valores para começar essa terapia. Porque aquilo que nós falamos na nossa clínica é que as doses que nós usamos são doses fisiológicas, não é? Ou seja, nós baseamos nos valores das análises que a doente tem e em função da fase de vida em que ela está, porque também é importante as pessoas entenderem que esta modulação e a terapia hormonal não é só usado na menopausa, não é? E em base dos valores apresentados pelas mulheres, nós usamos então estradiol ou progesterona e testosterona. Quais é que para ti são as indicações de uma terapia hormonal de reposição, sabendo que nós estamos aqui a falar de terapia hormonal com hormonas bioidênticas? Portanto, hoje em dia, quando falamos de terapia de reposição hormonal, a ciência diz-nos concretamente a terapia de reposição hormonal é de facto uma ferramenta super valiosa. Portanto, se traz benefícios que são inquestionáveis, não devemos nos cingir somente àqueles pacientes que têm sintomas muito intensos. Sim. Sabemos que existem pacientes que felizmente têm sintomas mais leves. Sim. Há aquelas, como tu disseste inicialmente, que de facto têm alterações metabólicas que muitas vezes nem sabem, mas nós conseguimos ver nos exames que pedimos. E por isso quase que eu ouço dizer que quase todas as pacientes, as mulheres, obviamente sem contraindicações, podem e devem fazer terapia de reposição hormonal. Salientar que não é só ter indicação. Há de ter aqui também necessidade de ser uma forma segura e personalizada, não é? Claro. Portanto, é preciso ter isto tudo em conta, porque não é só a indicação formal de poder ou não fazer. Porque, no fundo, o que é importante é que muitas vezes as doentes chegam ao pé de nós e acham que é só fazer reposição, não é? E nós muitas vezes pedimos, não só fazemos a história clínica, como também pedimos os exames imagiológicos, porque a terapia hormonal não é para quem quer, é para quem pode. Assim como também a escolha de via da administração... Super importante. Eu acho que mais do que a personalização e a individualização do tratamento é também escolher a via de administração dessa terapêutica, porque pode fazer toda a diferença relativamente aos riscos que essa terapêutica acarreta, não é? Eu acho que todos nós nesta área sabemos que houve aqui um grande obstáculo ao uso da terapia hormonal quando foi o estudo da WHI, quando saiu esse estudo a dizer que as mulheres tinham tido maior número de patologias cardiovasculares e quando tinham tido um maior número de doenças oncológicas, quando no fundo esse estudo percebeu-se que estava mal feito, não é? Muitos vieses, não é? Portanto, não é? Uma população muito heterogénea. Sim. E que nem sequer usavam terapia hormonal bioidêntica, usavam hormonas de éguas e, portanto, não tem nada a ver com isto que nós estamos aqui a fazer. E às vezes as pessoas acham que a terapia hormonal pode causar algumas outras patologias. Na tua opinião, quais são as principais contraindicações desta terapia hormonal bioidêntica? Portanto, dentro da terapia de reposição hormonal, obviamente que existem algumas contraindicações absolutas e relativas, portanto as relativas já são muito individualizadas, mas em relação às contraindicações absolutas, eu posso aqui destacar algumas, que são aquelas de facto que trazem mais algum medo adicional, nomeadamente histórico pessoal de cancro da mama, hormonodependente, Sim. cancro do endométrio, principalmente em casos mais avançados, em estadios mais avançados, e, por exemplo, que é algo que nos surge muito, mulheres na pós-menopausa que pretendem fazer terapia de reposição hormonal e dizem que têm um sangramento. Portanto, um sangramento numa fase pós-menopausa, portanto, não sabemos a causa e antes de iniciar uma terapia de reposição hormonal é obrigatório esclarecer o que se está a passar. E aí sim, se houver então todas as condições, darmos o passo seguinte. E achas que é importante a mulher perceber que, sendo uma terapia hormonal, é importantíssimo a monitorização? Isso mesmo. Porque muitas vezes o que acontece, na minha experiência, é que às vezes elas sentem-se bem com esta terapia hormonal e depois esquecem-se de fazer a monitorização, não é? Porque a terapia hormonal é segura, mas tem que ser bastante bem vigiada, não é? E tu achas que
em relação à questão da terapia hormonal, achas que é fácil para nós, na nossa consulta, quebrar este mito em relação à terapia hormonal? Fácil não é, mas faz parte da nossa consulta, obviamente, e eu acho que todas as consultas, mesmo que sejam de seguimento, há sempre que falar do mesmo, não é? Portanto, relembrar tudo o que está a ser feito, tudo o que pode ser melhor e por questionar, tem alguma dúvida sobre aquilo que estamos a fazer? É um tratamento, como se fosse da hipertensão, como se fosse da diabetes, portanto, tem que haver aqui sempre um compromisso, não só nosso, não é? De ver os resultados, de modificarmos ou não a terapêutica, mas o paciente tem que entender o que está a fazer, não é só perceber, ok, isto traz-me benefícios, mas depois, por exemplo, fumar, ou ser sedentário, ou fazer algo no seu dia-a-dia, que possa de facto prejudicar aqui o sucesso de tudo o que nós estamos aqui a fazer. E a nível de estratégias não hormonais, porque imagina que temos doentes que, ou porque têm contraindicações, ou até às vezes não querem fazer. Quais são as estratégias não hormonais que tu usas para controlar este desequilíbrio hormonal inerente à menopausa? Sim, de facto, eu no meu dia-a-dia deparo muitas vezes com isso, ou seja, eu vejo que de facto aquela paciente tem indicação formal para fazer, mas a paciente ou demonstra que não quer fazer, ou tem os tais medos, e nós, como médicos, temos que conseguir, então, dar outras oportunidades, outras estratégias, e mesmo para aquelas pessoas que estão a fazer terapia hormonal. Portanto, sim. o fazer não implica não fazer o que não é hormonal. Tudo o que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida daquela mulher, vamos, obviamente, adotar. E, de facto, são estratégias muito simples, se nós pensarmos. Portanto, aquela mulher terá que rever a sua dieta. Numa fase pós-menopausa, a dieta, de facto, tem que ser um pouco aqui, não digo alterada na totalidade, mas pequenos acertos, aporte proteico aumentado, quanto mais diversa, melhor, com propriedades mais anti-inflamatórias, porque pode haver, de facto, essas questões mais metabólicas que possam estar a acontecer. Dentro do exercício físico, que deve ser regular e não só, como nos dizem muitas vezes, aquela caminhada ao fim de semana, deverá ser misto, como eu digo sempre muitas vezes, o ter o cardio, mas obrigatoriamente também ter um treino de força. A questão do sono, também deves partilhar daquilo que eu vejo nas consultas. A maioria das mulheres nessa fase não dorme bem. Sim. E muitas vezes estão preocupadas com a quantidade de horas que estão a dormir e mais do que isso, na consulta devemos abordar as medidas de higiene do sono, não é? Naquele horário antes de adormecer, e depois a questão da rotina do sono. Dormir mais ou menos tempo na mesma hora, acordar no mesmo horário, portanto, esse padrão deve ser o mais regular possível. E por fim, a questão do stress também, não é? Portanto, o stress, hoje vivemos numa sociedade super estressada e de facto nós não podemos ultrapassar o stress que está à nossa volta, mas podemos aqui arranjar estratégias que nos possam fazer com que consigamos levar melhor o stress que nos é imposto diariamente. E em relação à questão do exercício físico que estavas a falar há pouco, eu não sei se tu também tens essa experiência, mas muitas vezes as mulheres não têm muita noção qual é o horário que devem treinar, não é? Eu tive alguns casos em que, devido ao excesso de cortisol e devido ao horário de treino errado, e sendo o cortisol uma hormona que tem que ficar com valores muito baixos durante a noite para que as outras hormonas possam ser produzidas, às vezes um treino ali no final do dia poderá ser até prejudicial para o aumento da massa muscular. Também tens essa experiência na tua consulta, não é? E é difícil de abordar, porque a vida da pessoa, de facto, alterar às vezes torna-se mais complicado, não é? Porque há toda uma dinâmica familiar e profissional, mas não há dúvida, a paciente que puder treinar de manhã, não é? Até a hora do almoço, será possivelmente mais benéfico, porque, por exemplo, a questão do cortisol, nós vemos muitas vezes a mulher nessa fase com alterações de cortisol. Portanto, sim, se não conseguir fazer essa mudança, também aqui tentar alterar, ou pelo menos, se a paciente obviamente tiver um personal trainer, melhor ainda, sabe muito mais do que nós nesse âmbito, mas conseguir também aqui, nos dias que treina ao final da tarde, que o treino seja um pouco mais orientado, mais nesse sentido, e nos dias que treina de manhã, então poder fazer treinos um pouco mais agressivos, não é? Portanto, que possam de facto aqui elevar mais, por exemplo, o cortisol e ter outras Porque muitas vezes, nos dias em que as mulheres treinam
em treinos intensos depois das 5 da tarde, são os dias em que, se ela já tem uma perturbação do sono de base pelo um déficit de progesterona inerente à menopausa, se ela vai treinar um exercício muito intenso no final do dia, às 3, 4 da manhã vão acordar de certeza, Claro não é? que sim, ou seja, de que vale nós estamos a falar da higiene do sono, naquela Sim. hora antes de dormir, se 2 ou 3 horas antes a mulher está a fazer crossfit Sim, e coisas sim, sim, assim, sim, não é? Portanto, que são altamente excitatórias e depois chega aquele horário e ok, não bebo café, leio um livro, quer dizer, o impacto já começa a ser sentido anteriormente, obviamente. Da mesma maneira que uma das coisas que nós falamos muito na consulta é o horário em que tens que tomar a terapia hormonal, não é? Porque nós sabemos que devido às características da própria hormona, acontece-nos realmente às vezes que a perturbação do sono muitas vezes também pode estar associada ao uso, à hora errada da testosterona, por exemplo, e do estrogênio. E isto é muito importante que as pessoas percebam que uma terapia hormonal e modulação hormonal, ou seja, prepararmos o corpo para receber aquelas hormonas, tendo em conta que não é só estrogénios e progesterona que é a menopausa, que a via de administração, o facto de ser transdérmico, nomeadamente os estrogénios, devido ao risco cardiovascular que ocorre na menopausa, a hora da toma também é importante, não é? Claro que sim. E cada vez mais é nós passarmos uma mensagem que isto é muito mais complexo do que possa parecer, mas tem que haver uma individualização e personalização do tratamento. E tu achas que, em relação à questão, por exemplo, das estratégias não hormonais, achas que as pessoas estão de alguma forma abertas para mudar todo este estilo de vida e modelar o seu metabolismo para receber estas hormonas, ou achas que este é o que é o trabalho difícil na medicina funcional, mostrar às pessoas que a mudança de estilo de vida vai fazer a diferença, como aquela doente que estavas a falar há pouco? Sim, é muito difícil, de facto. Ou seja, posso até dizer que existem 2 grandes grupos de pacientes mulheres. Existe aquela mulher que quando nós temos na consulta diante de nós, já vem muito preparada, ou seja, só falta mesmo Sim. aqui quase a cereja no topo do bolo, a medicação ou não, vermos um pouco da dieta, do exercício físico, e existe a outra metade, não é? A outra metade das pacientes, de facto, o desconhecer da real importância de modificar tudo isto que nós estamos aqui a falar, e torna-se de facto bastante complicado no nosso dia-a-dia, mas acho que também é desafiante para nós e motivador, não é, para o nosso dia-a-dia. Mas sim, acho que cada vez mais, e obviamente não tenho assim décadas de experiência, mas consigo perceber que as pessoas estão cada vez mais elucidadas sobre tudo o que está à volta aqui desta fase da vida. Uhum. E por isso, sim, respondendo à tua pergunta, é difícil, mas acho que cada vez mais é mais fácil. E qual é a mensagem final que tu gostarias de deixar às mulheres que estão em menopausa e que nos estão a ouvir? Portanto, acho que, o que é que eu posso dizer? A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, mas se existir informação, como aquela que nós estamos aqui a fazer, equilíbrio, que é aquilo que nós tentamos atingir com tudo o que nós falamos hoje, e acompanhamento adequado com o seu médico assistente, acho que a menopausa pode ser vivida com total bem-estar e confiança, acima de tudo. Obrigada, Carolina. Obrigada. Chegámos então ao fim de mais um episódio da nossa rubrica Timeless. Para a semana voltamos com mais informações úteis relacionadas com esta fase da vida da mulher. Podem nos ouvir aqui no 24 Horas, podem também nos seguir nas nossas redes sociais ou então consultar o nosso site martapadilha.pt. Até para a semana!